Olá, sejam bem-vindos ao programa Bem-Estar com a Direção de Deus. Estamos aqui novamente para conversarmos de assuntos muito interessantes e muito especiais. A paz do Senhor, A Mara. paz do Senhor, Flávia. Mara, como é bom estarmos aqui novamente falando de assuntos tão interessantes que fazem parte da vida do ser humano, não é? Não é só de mim, não é só daquele que está nos assistindo, faz parte de todos nós, não é Uma verdade? grande bênção, um grande privilégio. Mais uma vez nós estamos aqui, nosso tema hoje tão especial. Está nos assistindo, vai ter uma grata surpresa, porque é preparado tudo com muito carinho, não é verdade, Flávia? É verdade. Então, vamos lá. E como vocês já sabem, né, o nosso programa, ele traz assuntos da nossa vida. Nós trazemos também algumas sugestões, algumas recomendações práticas para nós aplicarmos na nossa vida. E também temos no final uma reflexão bíblica de tudo que nós vamos conversar aqui. O mais importante é o que Deus fala conosco a respeito desse assunto, aquilo que vai enriquecer a nossa vida. Então vamos para o tema de hoje? Vamos ao tema de hoje, Flávia. Então vamos lá. Você, por acaso, já se sentiu insuficiente? Você já teve a sensação de que as outras pessoas são mais inteligentes, mais capazes, mais interessantes, mais bonitas, e você se sente ali mais para trás? Você já teve essa sensação? Já pensou que você não era capaz de fazer alguma coisa, que você não dava conta? Então, o tema de hoje é esse: autoestima e autoconfiança. Que benção, né, Mara? Que bênção. É um tema, eu disse, um tema extremamente importante. Até mesmo para nós, né? É Porque verdade. quantas vezes a gente, em situações pequenas, delicadas, mas a gente se questiona o próprio valor e o próprio poder de realizar. Então vamos conversar sobre esse tema hoje. Vamos sim. E nós separei aqui algumas frases que são muito comuns, né? Nossas, que nós vamos falando, às vezes quando temos uma baixa autoestima ou uma baixa autoconfiança, né? Então, por exemplo, eu não sou capaz, não dou conta, não consigo, não confio muito em mim, os outros conseguem e eu não. Sempre acho que os outros são melhores, sinto que nunca sou o suficiente, tenho medo de decepcionar as pessoas, tenho dificuldade de reconhecer minhas qualidades, sou muito crítico comigo mesmo. Então, muitas vezes, né, nós ficamos nos comparando, nós deixamos de ver nossas qualidades, nossas conquistas, às vezes não gostamos da nossa aparência, estamos sempre nos criticando muito, né? Então, quando nós erramos, nós somos duros. Quando nós acertamos, nós anulamos aquilo, como se aquilo fosse muito fácil. Não acreditamos no nosso potencial, nós, às vezes, não assumimos responsabilidades, não aceitamos oportunidades, né? Perdemos oportunidades, por isso, por acharmos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos dar conta, que não somos capazes. Tem pessoas que até, Mara, abandonam seus sonhos. Nossa, isso é muito sério, né? Gostariam muito de alcançar um certo objetivo, tem um sonho de conquistar alguma coisa, seja um curso, né? Uma faculdade, uma profissão, um lugar que quer conhecer. Sim, E aí, por não confiarem em si mesmas, por não confiarem que elas conseguem, elas abandonam isso. deixam esses sonhos no caminho, né? Mesmo Deixam. existindo dentro de si um potencial, mas por conta da autoconfiança. Isso mesmo. E Mara, conta um pouco pra gente, por que isso acontece? O que realmente é autoestima, autoconfiança e por que isso mexe tanto com a gente, é tão importante? Vamos lá. Muitas vezes as pessoas confundem os termos, né? Autoestima e autoconfiança. Então, a autoestima é a forma como uma pessoa se enxerga. É aquele espelho próprio sobre si. Já a autoconfiança é a crença que a pessoa tem sobre o seu poder de aprender, de realizar, de conquistar. Na verdade, são termos que meio que se completam, porque normalmente, Flávia, pessoas com baixa autoestima também têm baixa autoconfiança. Na verdade, a baixa autoestima e a baixa autoconfiança normalmente caminham juntas. Então,
a autoconfiança e a autoestima meio que se retroalimentam. Em que sentido? A partir do momento que aquela pessoa tem um senso de valor diminuído, no momento em que ela vai executar alguma coisa, ela se sente um pouco menos potente, um pouco menos capacitada e acredita um pouco menos em si. Em ela tendo essa crença de que ela não tem a capacidade, o que provavelmente costuma acontecer por conta da sua baixa autoestima, ela vai lá e executa conforme aquilo que ela acredita. Porque sim, a forma como nós nos enxergamos e a nossa, né, própria crença e aquilo que nós dizemos para nós acerca das nossas capacidades, elas influenciam de forma direta, impactam de forma direta aquilo que nós fazemos e os resultados que nós temos. Então, aquela pessoa, por já ter uma baixa autoestima, ela já confia menos em si. E no momento em que ela vai executar, normalmente o que acontece? Ela não executa tão bem. Em ela não executando tão bem, o que ela reforça mentalmente? Eu não consigo. E ela acaba reforçando dentro de si aquela crença que ela carrega de que ela é menos, de que ela não consegue. Então, esse ciclo, ele acaba se retroalimentando por conta da própria crença que a pessoa tem acerca da própria capacidade. Ocorre que muitas vezes um adulto, quando ele apresenta uma baixa autoestima e uma baixa autoconfiança, Flávia, isso não nasceu ali, na vida adulta. Muitas vezes vai depender do ambiente em que cresceu, cuidadores, situações sérias que podem ter, assim, né, infância, adolescência, acontecido, que nós vamos até narrar aqui, isso pode ter impactado de forma direta a forma como aquela pessoa se enxerga. Normalmente, como é que essa baixa autoestima e essa baixa autoconfiança, ela se demonstra no dia a dia? Sabe aquela pessoa que você elogia e ela não aceita o elogio? Ou ela subestima alguma conquista, algo que ela tenha feito bem feito? "Ó, parabéns, olha isso você fez bem feito, você faz muito bem isso. Ah, isso é fácil. Ah, isso qualquer um daria conta." Ou, às vezes, um elogio sobre a própria aparência. "Nossa, que bonita a sua roupa, como você está bem, fica bem nessa cor." Que ela diz: "Ah, isso aqui já é usado, isso aqui é antigo." Hum, Sempre desmerecendo, não aceitando o elogio, ou às vezes aceita o elogio, mas muitas vezes internamente o que ela faz? Ela duvida dos elogios que ela recebe. Já passou por situações assim, Flávia, em que você vai elogiar uma pessoa e a pessoa não aceita o elogio? Em que a pessoa tem aquela dificuldade de entender que ali existe uma verdade dentro daquilo que você está reconhecendo de bom que ela faz. Então, muitas vezes, esse pensamento negativo sobre si mesmo, que a pessoa pode carregar, traz para ela uma sensação de incapacidade. Essa sensação de incapacidade faz com que ela se sinta insegura e ela tenha também uma evitação de desafios, evitação de situações novas, evitação inclusive dos próprios sonhos, Flávia, que você disse. Os sonhos que a pessoa deixa no caminho por falta da autoconfiança. E aí? Com todas essas situações, uma após a outra, dentro dela, ela acaba reforçando aquilo que a gente disse, aquela crença de que ela não é especial, de que ela não consegue. Então, a autoestima baixa faz com que a autoconfiança também seja afetada. Como a gente narrou já, eu
citei agora há pouco. Talvez um adulto, você seja esse adulto, ou conheça alguém assim, que tenha uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, a explicação não esteja no aqui e no agora. Talvez a explicação esteja lá na história. A gente já disse aqui nos programas anteriores, e é algo importante que você saiba. Você é fruto de uma história, eu sou fruto de uma história. Então, esse adulto pode ter tido uma infância onde ele passou por críticas constantes, muitas comparações, excesso de exigência, falta de incentivo, experiências de fracasso, ou muitas vezes por ser aquela pessoa que foi condicionada a estar sempre atendendo à expectativa dos outros. Então, com o tempo, a pessoa começa a acreditar que não vai conseguir. E aquilo que o homem, a própria palavra nos diz, conforme pensar, assim é. Aquela pessoa, que ela diz muitas vezes para si, eu não aceito um elogio, eu não aceito um desafio, eu não começo algo diferente, porque eu estou sendo realista. É a narrativa que muitas vezes ela tem dentro de si, Flávia. E, na verdade, ela não está sendo realista. Será que é realista mesmo, né? Verdade? Ou ela está sendo muito crítica consigo, né? Está se criticando muito, está sendo muito pessimista. Às vezes tem um olhar tão carinhoso com o outro e consigo aquela régua tão puxada, aquela régua tão desmerecedora. E justifica assim, né? Não, eu sou realista. Eu sou realista. Mas o realista é só olhar para os erros, para as falhas, para o negativo, né? Isso. E dentro de si só vai aumentando, né? Aquela caixinha da baixa autoestima só vai ficando ali bem, e da autoconfiança vai ficando bem, digamos assim, cheia de razões para não acreditar em si. Importante é saber que a boa autoestima e a boa autoconfiança, elas não nascem da certeza de que não vai existir um erro. Não vai nascer disso, certo? Porque nós erramos, não é? Mas nasce da capacidade e da forma como a pessoa entende e começa a enxergar que mesmo errando, ela tem valor. E que mesmo errando, ela pode aprender, ela pode crescer e ela pode continuar caminhando e experimentando outros caminhos. Às vezes, determinadas portas que se fecharam, mas foi aquela porta, não significa que num outro momento vai continuar daquela mesma forma. Então, agora, é importante que a gente entenda por quê, né? Além do porquê que a gente se enxerga dessa forma, ou uma pessoa que tem baixa autoestima ou baixa autoconfiança, se enxerga dessa forma, é importante a gente entender assim, não o porquê só, mas o quê? O que nós podemos fazer de um modo prático, no aqui, no agora, para que assim a autoestima esteja num estado melhor, na autoconfiança também, e essas situações sejam vencidas. E ajuda para a Flávia. Flávia, você pode nos ajudar com algumas sugestões, alguns passos para que quem está nos ouvindo possa trabalhar em si a autoestima e a autoconfiança? Mara, tem muitas coisas que nós podemos fazer para nos ajudar nisso, né? Melhorar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Ótimo. Uma coisa que é importante nós lembrarmos é que todos nós temos características positivas e aquelas características que precisamos trabalhar, Sim, que podemos melhorar como pessoas. sim, Mas um ponto importante é que nós não podemos perder a nossa humildade. isso. Nós não podemos esquecer que nós sempre temos o que aprender. Então, nos valorizarmos, reconhecermos as nossas conquistas, não significa acharmos que somos superiores às outras Claro, pessoas, com que somos certeza. melhores, que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus, não é nada disso. Mas nós podemos nos valorizar e também valorizar o outro, honrar o outro. Então, vou dar aqui algumas recomendações, se tiver aí com papel e caneta para anotar, vai ser ótimo, vai ajudar. Vamos lá. Então, observe como você fala com você mesmo. Às vezes nós somos gentis com os outros, mas conosco nós somos duros, falamos de uma forma
até ofensiva às vezes. Que perigo, né? Então, seja gentil com você, assim como você é também com os outros. Isso impacta na forma como nós nos vemos. Uma dica, uma sugestão de prática é você escrever as suas qualidades. Escreva no papel suas qualidades, suas virtudes, pergunta para quem é mais próximo, fala para mim quais são as minhas características, anote ali, porque isso vai fazer com que você se lembre de que você tem muitas coisas boas e que as pessoas também te enxergam de uma forma positiva. E acredite nisso, né? Acredite nisso. Acredite Porque nisso. às vezes a gente desconsidera, né? É verdade. Então, acredite no que as pessoas estão falando. Reconheça suas conquistas do dia a dia. Então, ao invés de focar ali só no erro, só na falha, reconheça aquelas pequenas conquistas. Hoje eu li um capítulo da Bíblia, hoje eu me alimentei melhor, hoje eu entreguei um trabalho no prazo. Então, anote todo dia à noite. Anota ali, ó, 3 conquistas daquele dia, conquistas pequenas. Às vezes nós achamos que quando nós queremos alcançar um objetivo, traçamos metas, Mara, que às vezes são muito altas, são muito Sim. radicais. Então, nós nos frustramos muito com isso e vamos nos achando incapazes. Então, faça metas menores, vai um dia de cada vez, um passo de cada vez, e aí nós vamos nos fortalecendo, Ótimo. ampliando os nossos recursos para alcançarmos aquela meta final. Comprou o livro? Aí, 2 páginas por dia? 2 Olha que páginas por maravilha. dia. Isso aí, Olha que... não é? Isso aí. Quando você pensar, não consigo, acrescente o ainda no final. Não consigo ainda. Por quê? Porque a autoconfiança, ela nasce das experiências. Então, quando nós nos colocamos dispostos a realizar, a assumir responsabilidades, a aceitar novas oportunidades, nós percebemos que nós, no fim, conseguimos sim. Então, quando você perceber, quando vier essa frase acrescente, ainda, ou seja, se eu me esforçar, se eu caminhar um dia de cada vez, isso sim isso pode me fazer chegar aos meus objetivos. Ótimo. Questione os pensamentos de que eu não sou capaz. Será que eu não mesmo? Será que eu já fiz alguma coisa que me ajudou? Mesmo eu achando que era difícil, mesmo achando que eu não tinha condições, mas eu me esforcei e dei conta? Então, se lembre dessas experiências, porque elas vão te dar confiança para você realizar novas tarefas. Mude a lupa, foque naquilo que você faz de bom, nas suas virtudes, nas suas conquistas. Evite comparações. Se comparar com os outros é uma receita certeira para baixar a autoestima. Se compare com você mesmo. Será que você olhando para você no passado, hoje você tem mais experiência? Hoje você já aprendeu mais? Hoje você é mais gentil? Já adquiriu um conhecimento? Então se compare apenas com você mesmo. Rede social aí, né, Flávia? As Vamos redes falar. sociais, elas são assim, um gatilho para nós termos um conceito ruim sobre nós. Porque nós temos um pequeno, bem pequeno, recorte sobre a vida da pessoa e nós achamos que a vida dela é melhor, que ela viaja mais do que a gente, que ela tem mais dinheiro, que a vida dela é mais fácil e que a minha é sempre muito difícil, que todo mundo consegue menos eu. E isso não é a realidade. Ali é só um recorte. Então nós precisamos ter esse cuidado de, ao vermos redes sociais, nós não nos esquecemos desse detalhe, porque isso pode impactar como nós nos enxergamos, não é? Com certeza. E por fim, não fuja dos desafios. Enfrente-os, encare-os de frente. Você é capaz de resolver problemas, de pensar em estratégias. Você já viveu muita coisa que te trouxe até aqui. Então se lembre disso e não fuja, porque fugir vai fazer com que você tenha um conceito negativo sobre você. Enfrentar vai te fortalecer. Então, essas são as contribuições que eu gostaria de trazer, Mara. Maravilhosas. Muito boas, maravilhosas. Temos muitas maravilhosas. coisas para fazer, Sim, não é? com certeza, várias ações. E agora, nós temos aquele momento que é o mais especial do programa, que é quando nós falamos do Senhor. Aquilo que o Senhor pode nos trazer, nos enriquecer com a sua palavra, como o Senhor pode nos confortar. E hoje, Mara, nós temos aqui a participação de alguém muito especial para nós. Muito especial para nós, é verdade. É a Pérola. A Pérola é a nossa irmã. Ela participa da construção desse programa, desde o início, todos os episódios, mas ela não mora aqui, então ela não está aqui pertinho, está aqui no estúdio, mas mesmo distante, ela vai participar, ela vai contribuir, e agora nós vamos ouvir da Pérola uma contribuição espiritual, uma reflexão espiritual sobre o tema que nós estamos conversando. Então vamos ouvi-la. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor Flávia, a paz do Senhor Mara, a paz do Senhor é você, que nos acompanha no programa Bem-Estar com a Direção de Deus.
A Mara e a Flávia conversaram e explicaram como que a baixa autoestima e a falta de autoconfiança impactam nas várias áreas da vida de vocês e como maneiras práticas podem ajudar a melhorar esses sentimentos que por vezes causam tanta dor e sofrimento. E eu vou trazer para vocês algumas reflexões bíblicas preciosas que vão dar base para a construção de sentimentos de autoestima e autoconfiança ancorados na direção de Deus. A baixa autoestima, ela está sempre trazendo pensamentos e sentimentos que nós somos descartáveis, que nossos erros nos definem e que nós só vamos ter valor se nós somos perfeitos. Pensamentos esses que são repetidos e repetidos na nossa cabeça e que, se nós deixarmos, elas vão virar verdades e que são mentiras, porque a Bíblia nos fala algo muito diferente disso. Nós encontramos em Isaías 43, versículo 4, assim: visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Queridos, como cristãos, a nossa autoestima não pode ser baseada em autossuficiência ou orgulho, mas no fato de que somos comprados por um preço muito alto, pelo sangue de Jesus na cruz. Quando você se olhar no espelho e se sentir um fracasso, lembre-se de que o Criador do universo olha para você e diz: você é precioso e honrado aos meus olhos. O amor de Deus por você não flutua de acordo com seu desempenho do dia. Você já é amado e aceito incondicionalmente. E a nossa autoestima, ela é sustentada por esse amor, pois fomos criados por Ele e para Ele. E quando nos falta a autoconfiança? Aquela que nos paralisa pelo medo de falhar, de não sermos bons o suficiente ou de passarmos vergonha. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Será que podemos mudar o foco dessas nossas fraquezas e fragilidades para recursos preciosos através do poder de Deus? A palavra nos fala em Jeremias 17, versículos 7 e 8, assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Querido ouvinte, quem confia apenas em si mesmo e vive ansioso porque sabe que o ser humano falha, cansa e erra, deve confiar totalmente no Senhor. Em Provérbios 3, versículo 5, nós sabemos essa verdade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A verdadeira autoconfiança bíblica é, na verdade, uma confiança baseada em Cristo. Nós reconhecemos as nossas limitações, mas o nosso verdadeiro descanso é na capacidade ilimitada de Deus. Pense nisso. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. A sua confiança para agir não vem de quem você é, mas vem de quem está no barco com você, Jesus Cristo. Amém. Então, nós estamos terminando o nosso programa de hoje. Nós esperamos de coração, eu, Flávia e também Pérola, que de alguma forma nós tenhamos contribuído para a sua vida através desse assunto. Você gostou desse vídeo? Você nos assiste através do YouTube? Então, deixe a sua curtida, compartilha com alguém que você gostaria que também conhecesse e ouvisse esse conteúdo. Deixe o seu comentário é muito importante para nós. Se você gostou, a sua sugestão sobre um outro tema. Se você nos assiste através da TV Manaim, vai ter aí na tela um QR Code. Você pode também, através desse QR Code, nos dar a sua sugestão. Eu me despeço de vocês com a paz do Senhor Jesus, de você, Flávia, mas um encontro maravilhoso, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, E Mara. até a próxima semana, onde nós teremos mais um programa com um tema muito especial feito para você.